A paz seja convosco, irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, de versículo 26. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Até aqui, amém, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa parte do livro de Gênesis, do princípio da criação, capítulo 1, eu gostaria de compartilhar com a igreja aqui neste versículo alguns fatos, algumas coisas interessantes, que estava meditando aqui, aprendendo, nesse versículo em específico, por que a imagem e semelhança de Deus, porque Ele nos fez parecidos com Deus, e por que a semelhança? Porque refletimos as suas características, refletir as suas características não é claramente não sermos igual, porque Deus, em toda a sua essência, Ele é o Criador, Ele é o poder, nele que está a onisciência, a onipresença, a onipotência, é um Deus que pode todas as coisas, mas de algumas qualidades, Ele nos diferenciou dos demais seres vivos, dando algumas qualidades que está no Pai, e ali, nessa condição, Ele nos capacitou para dominar. Deus, Ele domina sobre todas as coisas, nos deu livre-arbítrio, para termos o domínio de fazer aquilo que queremos, não é assim? Podemos fazer, temos o livre-arbítrio, temos as nossas escolhas, mas assim Ele deu o poder sobre os demais seres vivos para podermos prevalecer sobre eles, Então, nós vemos os animais, aqui fala, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, e Ele pegou um modo geral aqui, que está sobre as águas, os rios, os mares, e tantas coisas mais, porque se Ele desse a mesma condição para os animais, dificilmente nós ganharíamos essa luta de dominar sobre eles. Claro que se nós pegarmos um rinoceronte, um elefante, um animal aí, um touro, não em força, impossivelmente conseguiríamos contra eles, mas Ele deu a condição de nós poder prevalecer sobre eles, porque nós temos a consciência, embora os animais, Ele deu a vida, e a nós, Ele deu, aos animais Ele deu o corpo, e o espírito, a nós Ele deu o corpo, alma e espírito, a inteligência como do Criador. Então dominamos sobre eles e podemos fazer tantas coisas, e esse domínio, irmãos, que nos leva a prevalecer sobre os seres vivos, nos faz poder produzir, faz poder fazer tantas coisas, ter a sobrevivência, nos faz dar a condição de podermos ganhar o nosso pão de cada dia, não é assim? Então dominamos por tantas coisas sobre essa terra, mas muitas vezes encontramos uma dificuldade de dominar o nosso próprio ser, a nossa própria vida. Estão comigo aqui? Temos a dificuldade de dominar as nossas ações, as nossas situações, as nossas condições, aquilo que pensamos, que imaginamos, até mesmo sabendo daquilo que é certo, daquilo que é conveniente, encontramos dificuldades de dominar sobre os nossos filhos, porque nós vivemos uma hierarquia,
né? Ele fala, domina sobre tudo, assim como é o pai, é o homem, que Deus constituiu como cabeça ali do lar, a mulher, né, os filhos, e aí vem, né? Mas fica essa pergunta para refletir com a igreja: como você tem dominado a sua vida? Como você tem controlado? Como você tem trazido para a sua existência aquilo que você tem aprendido? No caso hoje, nós que já participamos aqui dos cultos, que lemos, né, que buscamos no Senhor, mas ainda há aqueles que nem sequer conhecem a palavra, né, que às vezes encontram mais dificuldade ainda. Mas para nós que aqui já estamos, o Senhor de alguma forma mostra que sempre nos falta algo para amadurecer, para crescer, porque em nossa vida, nossa sã consciência, somos cheios de dúvidas, cheios de problemas, dificuldades, mas olhamos e sabemos que nós precisamos sempre aprender um pouco mais. Temos dúvidas para fazer negócios, temos dúvidas que muitas vezes precisamos de um ato de fé para ir e ter a coragem, a convicção de fazer algo, né? E muitas vezes erramos porque deixamos o pecado prevalecer nas nossas vidas. A palavra que está sendo ministrada neste mês, que é sobre viver o extraordinário de Deus, sobre aprender pessoas que viveram coisas extraordinárias na história da Bíblia, na história dos tempos, né? Mas quais as melhores ações que nós precisamos ter? O que podemos fazer para que algo extraordinário venha a acontecer nas nossas vidas? Para entender um pouco, né, até extrair lá no dicionário, né, o extraordinário, que é algo fora do comum, que é notável, algo excepcional, para viver algo que é digno de admiração. Então vemos aqui no início da criação, vemos desde quando Deus forma o homem, Ele faz, o que Deus faz é perfeito, e Ele fez o homem, fez lá a mulher, só que aí acontece que entrou a corrupção, o homem desobedece, o homem que se corrompe, e daí em diante, né, ele tem filhos, ele é obrigado a trabalhar, porque era só dominar, era só controlar, e nós pagamos um preço alto, porque assim acontece com nós nos dias de hoje, porque nós temos um entendimento, conhecimento, como diz, sabemos aquilo do certo e do errado. As famílias vêm, assim como veio Caim e Abel, né, já começa uma contenda de inveja entre uma família, irmão matando irmão, né, e assim as famílias começam a ter dificuldades, problemas, e nos dias de hoje também, nós vemos dentro das nossas casas, queremos ensinar os nossos filhos, tivemos as dificuldades, muitas vezes, de não ter extraído tantas coisas boas dos nossos pais, relacionado à Escritura Sagrada, porque nós passamos um período, eles tiveram, acredita aí, né, vindo lá dos sítios, das fazendas, né, tiveram um tempo mais distante, porque aquilo que os pais deles plantou, os avós, e houve um desligamento, e hoje, para a honra e glória de Deus, nós fomos ligados, nós fomos separados, para a honra e glória do Senhor, e podemos transferir algo para os nossos filhos, para que eles venham ter menos dificuldade. Ainda assim, eles podem também ter as suas escolhas, e escolher fazer aquilo que é certo, ou fazer aquilo que é errado, aí vai depender de cada um. E eu gostei muito do versículo aqui que o pastor leu, né, que às vezes um pouco que você desvia, algumas palavras, algumas condutas, parafraseando, mas bem nisso, né, é onde nós temos que tomar cuidado, um cuidado maior,
ainda por aquilo que nós representamos. E nós representamos um reino, nós representamos aquilo que faz a diferença, e o mundo está aí, né? O inimigo está aí, querendo apontar os nossos erros, apontar aquilo lá para tirar o crédito que nós temos, né? A nos levar ao descrédito, Por isso, precisamos vigiar, precisamos observar aquilo que Deus tem ensinado para nós através da palavra, e algo que nós podemos amadurecer a cada dia. Eu estava vendo, né, sobre Charles Spurgeon, né, um escritor, um pastor do século XVIII, muito conhecido, né, que levou milhões de pessoas, milhões de pessoas, né, a Cristo, né, e ele relata que, acreditando, ele fala, eu poderia ter levado muito mais, ter feito muito mais. Acho que fica sempre isso no cristão, né, pastor? Pastor, né, eu falo, eu quero fazer mais, eu posso fazer mais, mas Deus, na intimidade ali com ele, falou assim, o que você fez em vida, fora da sua vida, você vai fazer muito mais. E hoje tem a Universidade Spurgeon, tem milhares de pastores se formando na universidade, crescendo, através da palavra de um homem, que se aproximou de Deus, com paixão, com desejo de fazer aquilo que é precioso, né? Estava vendo sobre Moody também, do século XVIII também, por ali nessa época, mas saindo lá da Inglaterra para os Estados Unidos, é a época que ele esteve ministrando, né? Um homem também apaixonado, com um grande exemplo, né? E tinha um secretário que sempre estava com ele, né? E ele fala que no dia da sua morte, de Moody, que levou milhões de pessoas, e na época a população era muito menor, imagina, né? O secretário dele, que andava junto com ele, disse que a hora que ele acaba de morrer, falecer ali, ele olha para a janela e ele vê vários anjos, muitos anjos na janela lá. Então é algo assim que impacta as nossas vidas, irmãos, e traz a nossa realidade a observar, Senhor, como eu estou perto de Ti, como eu estou na Tua presença, qual a forma que eu estou se comportando, e aonde está o extraordinário disso, irmãos? Você começa a olhar para a sua vida antes de ter um encontro com Jesus, você começa a olhar as atitudes que você tinha, a forma que você agia no passado, e aí começa a enxergar a partir do momento em que você diz sim, o momento que você disse, eu aceito, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu tenho por mim, que eu me lembro, antes de estar na presença de Deus, a vida que eu tinha, a minha família, acho que era até um processo de infidelidade dos tios, dos primos, do pai, e assim caminhávamos e aprendíamos muitas coisas erradas, indecentes, mas aí, glória a Deus, passei a enxergar que o bem mais precioso que Deus deu na minha vida, né, que é poder conhecer Jesus, a salvação, e Ele deu a minha esposa, né, que é algo que às vezes eu sinto uma raiva, né, sentimos uma raiva assim, mas tudo é o tratar de Deus, né, porque são mentes diferentes, mas por fim nós se somamos, glória a Deus, e é algo assim maravilhoso, poder estar do lado de alguém que compartilha com você as dificuldades, as dores, né, e para ver que nós sempre precisamos de alguém, de alguma forma. Ninguém faz nada, mesmo que viva sozinho, seja onde for, pode viver sozinho numa ilha, ele pode dizer, eu não preciso de ninguém. Como ele está se alimentando? Se tem peixe lá,
É porque o Senhor mandou. Seja o peixe da água salgada, seja o peixe da água doce, Deus fez todas as coisas. Você tem frutos na terra, lá, alguma forma. Se Ele coloca uma roupa, se Ele faz alguma coisa, o ser que usa, seja lá o que for, o alimento que for, precisou de alguém trabalhar para que ele pudesse se usufruir daquilo, de alguma coisa. E sempre precisamos. E temos que ter essa humildade de contar com as pessoas, de não querer fazermos tudo sozinho, porque quando fazemos tudo sozinhos, nos sentimos que somos melhores que todo mundo. Mas isso Deus nos orienta, né, e mostra que realmente precisamos, que o próprio Cristo, quando esteve na terra, o que Ele fez? Eu vou falar, vou fazer acontecer. Ele falou, vou começar um ministério, eu preciso de você, Tomé, eu preciso de você, Judas, eu preciso de você, Pedro, eu preciso de você, João, eu preciso de vocês. E assim o Senhor diz, que quando Ele fala isso há 2000 anos atrás, algo extraordinário, Ele está dizendo, e Ele está dizendo para nós hoje, eu preciso de você, Igor, eu preciso de você, Maiara, Pastor Júnior, eu preciso de você, Leno, eu preciso de você, Adriana, eu preciso de você, Pastora Simone, eu preciso de vocês. Olha o quão importante é a sua vida, e por isso, qual a bagagem que nós estamos levando, que estamos acrescentando em nossas vidas. E eu estive orando, buscando o Senhor, falo, mas Senhor, eu estou me vigiando, olhando, mas eu faço tão pouco, eu fico ansioso porque eu vou pregar, porque quando a pessoa vai pregar, é algo maravilhoso e ao mesmo tempo é algo que tortura, que você fica preocupado no que você vai dizer, no que você vai falar, mas aí passa o dia de hoje, aí chega amanhã, ufa, estou tranquilo, aí pega a Bíblia, encosta, agora só o mês que vem. E se domingo o pastor falasse, deu um problema, precisa de alguém para pregar, você está preparado? Você está alimentado? Você está abastecido? Precisamos nos fortalecer e nos encher daquilo que vai fazer a gente dar as mãos uns para os outros verdadeiramente, poder abraçar. Isso tudo chama amor, isso tudo chama parceria, companhia, de estarmos juntos uns com os outros, né? Nós vemos quando a corrupção vem, nós falou aqui de Adão, né? Caim mata Abel, problemas na família, na casa ali, e aí depois Deus vê que o negócio vira uma bagunça, Ele fala, peraí, eu vou ter que tacar água nisso daí tudo. Aí Deus começa a tacar água, então vem um grande dilúvio, né? Ele já mandou Noé construir a arca lá, 120 anos construindo a arca, Deus dando as medidas, tudo certo, e vai e fala para todo mundo, e Noé vai e fala para todo mundo, vamos para a arca, para com isso aí, para com essa ignorância, né? Imagina as pessoas falando, mas Noé, você que é ignorante, você está fazendo um negócio para quê? Você está fazendo um grande barco numa terra seca, aonde nem água tem, como você vai fazer isso para levar lá para o mar, para o rio, né? Você é louco, né? Falou, não, loucura é o pecado, loucura é você não acreditar no Criador, vamos para a arca, não, mas Noé foi com a sua família para lá, e Deus manda água, a arca sobe, e por baixo da arca lá que está água, né, que inunda todo aquele espaço, e muitos corpos ali boiando, imagina, todo aquele povo, né, já não dá mais, não tem mais chance, e aí Deus dá a condição, né, de através de Noé, falar, agora eu vou fazer algo novo, eu vou começar uma nova geração, e assim Deus quer que nós estejamos dentro da arca, irmãos, para que nós possamos navegar
por aquilo que é sobrenatural, aquilo que nunca aconteceu na história. Foi declarado a primeira chuva, e a chuva está caindo. Deus faz aliança, né? Da forma que nós vemos aí, aliança, dilúvio não mais, mas o Senhor quer nos sustentar dentro da arca, Ele quer nos sustentar dentro da sua presença. E o que é de melhor hoje é nós realmente estarmos na igreja. Isso é algo tão maravilhoso, extraordinário, impactante, que é algo que nós precisamos ir lá e falar. Assim como eu falei aqui, Charles Spurgeon, um jovem, né, de 15 anos, ele aceita Jesus, ele começa a dar aula na escola dominical com 19 anos, ele já era pastor, e aí ele vai para uma igreja de 200 membros, mas só que a igreja estava num declínio, estava com 20 membros, e ele começa a pregar lá naquela igreja, e assim, em 3 meses já estava com 200 membros de novo a igreja. Mas o que aconteceu? As pessoas foram tomadas, foram contagiadas, eles começaram a falar, vamos lá, você precisa ver, algo está acontecendo, algo transformador está acontecendo naquele lugar, e assim vai acontecer aqui, e já está acontecendo pelos olhos da fé, em nome de Jesus, porque nós acreditamos, porque a palavra de Deus, ela transforma e impacta. E aquela igreja depois vem ficar pequena, porque já tinha 2.000 membros, então ele ora, porque ele já estava irritado, que não cabia mais ninguém naquela igreja. Aí eles constroem uma igreja lá para 7.000 pessoas, e essa igreja lota. Até numa situação, ele é convidado para ministrar num certo lugar lá, que era para 10.000 pessoas. Aí ele estava lá, foi uma experiência terrível que ele teve, porque na época já existiam os hooligans, né? Alguém para bagunçar o ambiente, vai e grita, né? Fogo! E o povo entra em desespero, começa a correr, as portas estreitas daquele grande templo gigantesco, começa a correr, e 7.000 pessoas morrem. E aí ele vê aquilo, chega ao conhecimento dele, aquelas mortes, e ele chega a desmaiar, até imaginaram que ele havia morrido, e ele entra em depressão, mas ele tinha alguém do seu lado, a sua esposa, Susana, que pega, fala, amor, continua, a obra que Deus chamou, porque o inimigo quer desanimar, o inimigo quer matar, o inimigo quer trazer decepção, mas o Senhor quer te usar, e Ele quer mostrar que Ele quer usar muito mais ainda, porque maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Continua a obra, né, que o Deus, nosso Deus, Ele traz vida. Precisamos nossas vidas, irmãos, assim, para viver o melhor dessa terra, o melhor de Deus, para ver o extraordinário acontecer, para ver a chuva de Deus cair. Precisamos de mudanças de hábitos, né? Vamos ler lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar destas palavras, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Amém, irmãos? Né? Precisamos viver o extraordinário de Deus, e aqui ele mostra, né, meditar nesta palavra de dia e de noite. E o que é meditar de dia e noite? Não é que você vai pegar a Bíblia e ficar com ela o dia inteiro, orando o dia inteiro até a noite e tal. Não, isso envolve um pensamento profundo, né? Essa meditação, enchendo a sua mente e o seu coração com as verdades de Deus, né? Então essa meditação é para trazer confiança, para você se preparar melhor, para que quando vem as situações, algo extraordinário, quando alguém vem tirar dúvidas, você tem algo extraordinário, porque é tão extraordinário, às vezes parece tão simples, porque a palavra, ela penetra na intimidade da pessoa, e muda uma geração.
muda a consciência, a forma da pessoa pensar. Não foi assim nas nossas vidas, né? É o que nos trouxe aqui, e nós estamos neste lugar abençoado aqui, esse lugar que Deus preparou, né? Porque Ele fez algo extraordinário. Amém, irmãos? Glória a Deus. Salmos capítulo 1, de verso 2. Vamos lá. Salmos capítulo 1, versículo 2. Diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, trazendo aqui a meditação, novamente, nós lemos lá em Josué, né, fala de prosperidade, né, de felicidade, né, meditando. Então tudo que Deus traz para nós é algo, é religiosidade, é muita espiritualidade, fala, não, é compromisso, irmãos. E aqui o que nós falamos que é muito sério, realmente, né? Há tempo, né? Brincar, moderação, né? Porque você é o espelho que está refletindo, né, aquilo que Deus tem para a transformação de muitas vidas. Vamos ler também Salmos 19, 14. Dá uma navegada aqui no Salmos 19, 14, que diz: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Eu vou ler o versículo 12 e 13 aqui também para a igreja. Quem pode discernir os próprios erros? Uma pergunta. Absolve-me dos que desconheço, né? Senhor, tem erro que eu acho que eu estou fazendo certo? Se eu desconheço, Senhor, me absolve, mas traz ao entendimento, né? Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Aí vem que as palavras da minha boca, tudo para resumir aonde eu quero estar, a forma que eu quero aparecer, né? Que eu tenha palavras, né, satisfatórias, palavras consagradas, né, que de boa índole, né, de bom caráter, que é isso que o Senhor quer de nós. Aí vemos aqui também, Salmos 27, um pouco abaixo aí, né? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Aonde está a nossa confiança, né? Na nossa força, transformando aqui, não é por nossa força, mas por aquilo que Deus nos orienta, nos ensina e nos capacita, né? E o salmista davídico, né, ele diz: a minha força vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? São palavras de compreensão. Às vezes já ouvimos uma, duas, várias vezes, mas é muito bom voltar a ouvir, voltar a ter novas flexões, porque a palavra é uma água, é uma fonte inesgotável, e isso nos leva a aprender mais de Deus. Então é isso, irmãos, para aprender a dominar as nossas ações. As suas ações, né, têm coincidido com aquilo que o Senhor quer para a sua vida? E o Senhor quer te levar ao nível de águas profundas, nas águas do Espírito, mas Ele quer te levar acima do pecado, da onde está a destruição, daquilo que nos faz
né, afogar e morrermos sem propósito. E Deus traz algo extraordinário para as nossas vidas, irmão, quando vemos e diz: vale a pena estar aqui onde eu estou caminhando, e eu sei, Senhor, e eu quero mais, eu quero prosseguir a um nível mais profundo de intimidade contigo, eu quero assumir a responsabilidade de levar o Evangelho. Às vezes, não que eu vou ser um missionário, cada um tem um chamado, mas eu tenho meus filhos. Às vezes passamos o dia, e eu vejo nos dias de hoje, famílias cristãs que têm um hábito de se reunir ali, um prazer de compartilhar a palavra. Eu falei, isso é maravilhoso, e ali está falando, e às vezes muitos estão ali, só ouve a palavra a hora que está na igreja. Então eu estou dizendo isso porque é algo que nos preocupa, e que só se enchendo mesmo, só buscando mais de Deus, porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então quando você se enche, e aí você tem pérolas, né? Você tem algo precioso para poder distribuir. Amém, irmãos? E quem quer compartilhar o melhor dessa terra para a vida do próximo, né? E o Senhor diz: amai o próximo como a ti mesmo. Amanhã eu vou trabalhar, vou viajar para outro estado, né? Eu vou ter o dia inteiro com pessoas que já ouviram falar, né? Mas que precisam de transformação, né? E às vezes passamos a semana, um mês. O que eu tenho levado de extraordinário para essas vidas? Como eu tenho me comportado, né? Então podemos fazer algo mais, e vale a pena, irmãos, realmente, né? Porque nós, os salvos, né, se tornamos semelhantes ao Cristo, e aquele que está nele, caminha como ele, anda como ele, né? E os salvos se tornam semelhantes a Cristo. Põe mais um versículo aí para nós, Igor. Está em 1 João 2,6. 1 João capítulo 2, versículo 6. Que é: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu já ouvi pessoas dizer, irmãos, pessoas da igreja: eu estou em Cristo, mas tem umas coisas que eu não concordo. Você já ouviu esse tipo de coisa, né? Ou crê que a Escritura, a Bíblia Sagrada, é inefável, ou está perdido ainda, né? Precisamos nos posicionar e enxergar aquilo que Deus tem proposto, porque Ele não erra. Às vezes fica imaginando: nossa, por que acontece isso? Por que Deus deixa uma criança sofrer? Por que não sei o quê? Só que aí você, pela fé, você olha para a palavra e vê que em Deus está a perfeição. E uma palavra que faz acalmar, né? Que ele diz assim, Deus diz que toda sabedoria está nele, né? Que ele sabe de todas as coisas. Então, através da perfeição de Deus, você sabe que Ele está no controle de tudo, e essa é a palavra. Deus está no controle de todas as coisas, e Ele está no controle na sua vida, amém? Você crê nisso? Então, saiba que Deus tem muito mais coisas extraordinárias para a sua vida, amém? Glória a Deus. Coloque-se de pés.